Irmãos, graça e paz, nós estamos aqui hoje, para começar. Nos tornou Igreja do Senhor Jesus. Hoje, ó Pai, nós nos reunimos diante da Tua Palavra, junto com o Teu povo, para ouvir a Tua voz. Por isso nós clamamos, ó Pai, que a cada momento, e nós vamos ler do livro do profeta Jeremias, capítulo 29, onde nós encontramos aqui a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Vou esperar aqui que os irmãos apanhem as suas Bíblias para acompanhar conosco. Nós não vamos ler toda a carta, nós vamos ler alguns versículos, até o versículo 14, e nós vamos fazer essa leitura. Então, pausadamente, vou começar a leitura. Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 1 até o versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou a Jerusalém, ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois de saírem de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia, a partir do versículo 4, do capítulo 29 de Jeremias: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposa e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Só até aqui, até o versículo 14, uma parte da carta que o profeta Jeremias recebeu como palavra do Senhor e encaminhou ao povo de Israel que estava no cativeiro da Babilônia. Queridos, nesse tempo em que nós estamos vivendo, um tempo bastante diferente de tudo aquilo que nós já vivemos. Provavelmente você não tenha passado dias tão estranhos na sua vida como nós temos passado
e já se faz uma semana desde que o conselho tomou a decisão de suspender os cultos, e por orientação e posteriormente já foi determinação do governo, através do governo municipal, estadual e federal. Nós estamos praticamente fora do nosso estilo de vida, e isso tem feito algumas, vamos dizer assim, alguma bagunça na nossa mente, no nosso modo de pensar, e vivendo assim nessa nova etapa de vida. O povo de Israel também, nesse período aqui do cativeiro da Babilônia, eles estavam vivendo algo bem diferente daquilo que eles tinham sido criados. Uma nação que foi cuidada e guardada, e sempre guardada como a menina dos olhos de Deus, um povo exclusivo do Senhor, protegido e guardado em toda a sua história, desde quando foi liberto do Egito, e aqui então, nesse tempo, deportado para a Babilônia. E eu gostaria de olhar para esse texto e ver nesse texto alguns deveres que chegam até nós nesses tempos de dificuldades, e observar alguns detalhes que nós encontramos nesse texto. E o primeiro detalhe que eu gostaria que você observasse, se você está aí com a sua Bíblia do lado, você vai observar que é um detalhe bem curioso nessa história. Quando no versículo 4, o Senhor diz a Jeremias para escrever a carta, ele começa assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Querido, quando você observa no livro das crônicas do povo de Israel, dos reis de Israel, e lá nos últimos capítulos do segundo livro das crônicas, você vai ver que foi uma batalha. O rei Nabucodonosor acampou-se em volta de Jerusalém com o seu exército. Alguns dos israelitas fugiram e outros ficaram lá em Jerusalém, e outros foram levados, capturados. O próprio rei Joaquim teve os seus olhos furados e os seus filhos foram assassinados. Foi um momento de guerra, foi um momento de batalha. E o Senhor aqui no versículo 4 deixa bem claro: eu deportei. A soberania de Deus estava presente. Lembre-se disso, Deus usou o rei Nabucodonosor para aplicar à nação de Israel o castigo que ele tinha prometido, se caso eles não fossem fiéis, se caso eles não lhe obedecessem, e o povo e a nação de Israel foi-se para a idolatria e cometendo atrocidade diante de Deus. Mas Deus diz aqui: povo que eu deportei. É um momento que você precisa entender que nada que está acontecendo hoje na nossa nação, no mundo inteiro, foge da soberania de Deus. No domingo, quando nós meditamos e falamos que aquilo que estava acontecendo foi predito por Cristo Jesus, que nesses tempos haveria epidemias. E o Senhor está dizendo hoje para nós: olha, o que está acontecendo fui eu que soberanamente decretei que haveria de acontecer. E aqui então nós encontramos, dentro do capítulo 29, na carta que Jeremias escreve, uma segunda observação para que nós possamos aprender os deveres que nós temos que observar em tempos de dificuldade. O segundo detalhe que está no versículo 5 é a respeito do nosso trabalho. Nós não podemos fugir dele. Hoje nós encontramos nessa quarentena, isolamento social por determinação do governo, e nós devemos obedecer às nossas autoridades, mas nós temos que entender que, apesar desse vírus lá fora, daqui uns dias nós vamos ter que voltar ao trabalho. E no versículo 5,
a nação de Israel que estava no cativeiro da Babilônia. A essa nação o Senhor disse para eles: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Havia uma produção necessária, uma continuidade ao trabalho e uma determinação de Deus, para que eles fossem produtivos, para que eles não ficassem no ócio, para que eles não ficassem à toa, mas que eles produzissem, que eles trabalhassem, que eles desfrutassem de plantar e colher. Era a vida profissional deles continuaria. E aqui então nós encontramos que diante de tudo o que está acontecendo, nós não podemos fugir das nossas responsabilidades. Continuando, no versículo 6, existe um detalhe muito importante aqui. Seja responsável para com a sua família. Seja responsável com o viver em família. E o versículo 6, há um estímulo para que lá, naquele castigo da Babilônia, o povo continuasse e pudesse estar ali constituindo família, casando-se, dando os filhos e as filhas em casamento, e ali então que houvesse no meio daquele povo um crescimento familiar. Eu olho para esse momento de hoje e observo um detalhe muito interessante, que quando nós chegamos na semana do meio ambiente e há uma propaganda, há um divulgar de que nós estejamos cuidando da natureza para os nossos filhos e os nossos netos. Inclusive tem um dizer muito interessante a respeito de plantar uma árvore, né? Para que possamos plantar uma árvore, para que os nossos netos tenham onde pendurar o balanço, tenham onde guardar-se na sombra daquela árvore. E é isso interessante, uma atividade que você faz hoje em plantar uma árvore, talvez que você não venha desfrutar da sua sombra, mas que sejam os seus netos. E eu, curiosamente, pensando nisso, observo que é o seguinte: você precisa cuidar da sua família e você precisa ser responsável, porque de tudo que se passa, se esse tempo presente de hoje for perdido para a minha vida, for perdido para a vida de alguns dos nossos, nós precisamos entender que o futuro ainda pode ser resgatado. E Deus queria isso da nação de Israel. Por isso que Ele deixou-os na Babilônia e eles tinham uma responsabilidade com a geração futura, com a geração que haveria de vir, com a geração que seria filho dos seus filhos. E aqui nós precisamos entender, querido, que mesmo que esse presente esteja perdido para nós, o futuro ainda poderá ser resgatado. Nossos filhos e netos estarão aqui para desfrutar ou pagar por nossos atos. Eles desfrutarão da sombra das árvores que nós vamos plantar, fazendo aqui menção ao meio ambiente. Mas eles desfrutarão também da igreja que permanecerá. E olha que curiosamente esse ano nós, Igreja Presbiteriana de Alto Rio Novo, celebramos os nossos 90 anos. Haverão mais anos e haverão que surgir os nossos filhos e os nossos netos e as gerações futuras que estarão na frente dessa igreja. E nós precisamos então cuidar e ser responsável com a nossa família. O texto também nos leva, curiosamente, a lembrar do Salmo 137. O Salmo 137 é um salmo que no momento em que eles estavam lá no cativeiro da Babilônia, eles recitam uma saudade do tempo que eles estavam, que ficou em Jerusalém. E o Salmo 137 é um lamento de saudade da época em que a nação estava em Jerusalém. E ele diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. E aqui, curiosamente, nós entendemos
o seguinte, querido: não é tempo de pendurarmos as nossas harpas, não é tempo de cessar os nossos lábios, não é tempo de calar e ficar sem louvar a Deus, sem encontrar com o Senhor através do louvor e da adoração. Não é tempo de estar diante de Deus triste, magoado por tudo isso. Nós sabemos que a vitória do Senhor verdadeiramente irá acontecer, e esse tempo nos alcançará, e nós estaremos juntos no amanhã para glorificar a Deus. Então não é tempo de pendurar as nossas harpas no salgueiro, é tempo de entoar um novo cântico a Deus, porque Ele está no controle, nada foge da sua soberania, nada foge do seu poder, Ele continua dirigindo a história. Então que nós não venhamos viver a tristeza, mas uma alegria de promessas futuras do Deus que nós servimos, que é o Deus do passado, é o Deus do presente e é o Deus do futuro. Nós precisamos então ficar bem atento a tudo isso que está acontecendo, e junto com aquilo que a palavra de Deus nos traz, mantermos fiéis na presença do Senhor, glorificando o nome do Senhor e testemunhando ao Senhor. Hoje também aqui nós encontramos nesse texto do versículo 8 e o versículo 9, algo que, se você observar e ler calmamente, com uma leitura de tudo que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, você vai ver que tem muita coisa bem semelhante. Versículo 8 e 9 diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Nós precisamos entender, querido, e ter muito critério em quem acreditar nessa época. São tantas palavras, são tantas afirmações, são tantos questionamentos, são tantas palavras que a gente fica a pensar: com quem está a verdade? Quem está trazendo a palavra correta? Quem está falando a verdade? Aonde está essa verdade? Qual é a melhor palavra para explicar o momento? Qual é o melhor esclarecimento que nos traz a verdade do que está acontecendo? Quem é que detém e fala verdade pura, simples nesse momento? Eu quero te desafiar, querido, a um detalhe. Hoje, quando você abre algum meio de comunicação, quer seja pela internet, pela mídia televisiva, aonde você vai assistir? São muitas pessoas falando muitas verdades, mas eu queria te desafiar para o dia de amanhã, ao acordar. Eu queria te fazer um desafio, se possível o dia todo, mas se você não conseguir, até a hora do almoço, desligue o seu celular, desligue a sua televisão, desligue qualquer canal de comunicação que você tem, para não saber daquilo que está lá fora, e que se conecte na palavra de Deus. Faça um jejum de internet, de Facebook, de WhatsApp. Faça um jejum de Instagram, de tudo quanto é mídia, da televisão, de tudo quanto é informação que estão circulando por aí. Busque a verdade, busque a palavra de Deus, busque aquele que te convida, como no Salmo 1, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na palavra de Deus, na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Que seja o seu amanhã encontrando com a palavra de Deus, e não ouvindo as pessoas. Não estou aqui afirmando que todos aqueles que falam são falsos, mas há uma grande
gama de informações que te deixa até em dúvida. O que se passa na sociedade? Por fim, eu gostaria que você encontrasse junto conosco, a partir do versículo 11, aquilo que o profeta Jeremias encaminha nessa carta ao povo de Israel. Quando nós encontramos Paulo trazendo uma explicação à igreja em Filipos de como eles deveriam viver, no capítulo 4 de Filipenses, a partir do versículo 4, nós encontramos assim, a partir do versículo 5: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que sejamos moderados e a nossa moderação seja conhecida diante de todos os homens. De repente você vai para o Facebook, apresenta uma proposta, um quadro, uma coluna que você gostou, printou, copiou, compartilhou. Pessoas amigas do seu convívio debocha, ri, critica, tem outro aspecto a respeito daquilo, você já começa a ficar chateado, e aí então você já fica mastigando, remoendo aquelas palavras o dia todo. Quiçá se isso não vai atrapalhar até a amizade. Vamos ser moderados diante dos homens. Deixe essas conversas, essas discussões, esses debates, esses comentários, esses compartilhamentos, esses links para lá. Vamos nos conectar de Gênesis 1, no Senhor que fez o céu e a terra, aqui até o livro de Apocalipse, no Senhor que nos recolherá na Nova Jerusalém, e vamos nos buscar e atentar na palavra de Deus. E aqui o profeta Jeremias nos conclama: eu é que sei que pensamento que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. É tempo de buscar a Deus, é tempo de encontrar com Deus através da oração, é tempo de estar na presença do Senhor e buscar a face do Senhor. Enquanto meditava aqui, me veio à mente o hino 153, nesse tempo que vivemos e nesse tempo em que o Senhor nos convida a buscá-lo, a invocar, a encontrar com Ele em oração. Eu lembro das palavras da primeira estrofe do Salmos, do hino 153, com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de invocar ao Senhor, é tempo de orar ao Senhor, é tempo de encontrar com o Senhor em oração. E eu te convido, querido, que possamos todos nos esquecer um pouco daquilo, tudo que está acontecendo, e buscar ao Senhor. E eu quero concluir entendendo que precisamos nos recolher diante de Deus e lembrar você de uma pequena história narrada no livro de Atos, no capítulo 5, quando havia uma discussão entre os grandes homens entendidos do tempo, e eles estavam então bastante nervosos, enfurecidos, porque os discípulos estavam proclamando Jesus Cristo, que tinha sido morto e ressuscitado. Levantou-se no meio deles um cidadão por nome Gamaliel, lá no Sinédrio, quando todos estavam ali, e Gamaliel então tomou a palavra, e no meio do seu discurso, me vem nesse dia de hoje,
uma expressão daquilo que ele entra com o seu parecer, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. Para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. Querido, um dia Deus vai nos buscar para o lar celestial. Um dia chegará o momento de começar os princípios das dores, o princípio do fim. Se está acontecendo, soberanamente, Deus dirige. Ir contra as ações de Deus pode ocorrer no risco de você estar contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Adorado, glorificado seja o nosso Deus, que soberanamente dirige a minha história, a sua história, a história de toda a humanidade. Nele confiamos, nele depositamos a nossa fé, a ele glorificamos e agradecemos, e a ele nós nos recolhemos em oração. Que Deus tenha misericórdia daqueles que sofrem e padecem, e sejamos todos na presença deles, gratos, porque Ele tem cuidado de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que Deus reforce o seu temor a Ele e que Deus te dê a sua graça e a sua misericórdia a cada dia. Que a cada instante estejamos buscando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em oração. Amém. Deus abençoe.